Chita. Aqui no Cortina de Chita tem uma história pro seu dia melhorar. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Drica, aqui ó, do Cortina de Chita, hoje no Teatro a Bordo. E eu tenho uma história para contar para vocês. E hoje, a história que eu vou contar não foi escrita para dormir. E nem é de enganar. É a história de uma menina que bem pequenininha foi na selva africana morar. Seus pais eram fotógrafos de uma revista bem popular, National Geographic. Você já ouviu falar? Não? Pede para alguém te contar. Pois para você ver, essa história tem muitos bichos. Você tem algum bicho de estimação? Sim? Pode ser de pano, pode ser de pelúcia, pode ser de argila, pode ser um bicho de barro, pode ser de vidro, pode ser bicho de verdade. Tem? Você pode falar para mim o nome do seu bicho? Nossa, que criatividade! Lulu, Logan, Mel, Lisa, Júnior. Júnior? Júnior é o nome do meu cachorro. Eu tenho um Júnior, tenho uma Glória e também tenho um Moisés. Tenho um Tobias também. Aqui comigo. Essa história que eu vou contar, ela tem bichos. Ela tem bichos. Essa história que eu vou contar tem bichos. Bichos. Afinal de contas, essa é a história de Tipe, uma menina que era bem peculiar. Peculiar é diferente. Então, quando você ouvir alguém falar assim, nossa, que peculiar, você pensa, nossa, que diferente, tá bom? Tipe era uma menina bem peculiar, que pequenininha ainda, mamando, foi morar lá na selva africana. E cresceu assim, rodeada por bichos e amiga deles. Você já imaginou uma menininha pequenininha abraçando um sapo enorme que mal cabia nas suas mãos? E tem mais, Tipe abraçava jacaré. Pois é, mesmo ele estando assim, com a boca enorme, Tipe convivia com os animais mais dóceis aos mais predadores. Sim, mas Tipe não se emendava. Ela era amada e amiga dos animais. Sabe que na selva africana também faz frio, né? Sim. Sabe o que Tipe fazia quando estava frio na selva? Pegava cobra e fazia de cachecol. Você já usou cobra no lugar do cachecol? Para você ver, essa era Tipe. Sabe que Tipe era tão amada pelos animais que eles gostavam de passar perto dela só para receber um beijinho. Isso era coisa do calango, sabe? Que antes de passear no sol do meio-dia, ia lá pedir um beijinho para Tipe. Oi, seu calango, vai passear no sol do meio-dia? E lá ia seu calango calangueando pelo sol do meio-dia. Calangueando é quando fica tomando sol. Ia lá o seu calango. Uma menina dessa não precisa de bichinho de pelúcia, não é mesmo? Afinal de contas, a própria pelúcia, Dona Onça, ia todo dia na casa de Tipe. Chama Tipe só para receber um carinho na cabeça, uma cosquinha na barriga. A Dona Onça adorava os carinhos de Tipe. Mas brincar todo dia com os animais também cansa. E quando Tipe se cansava, ela ia lá no elefante. E ele estendia a tromba, ela sentava na tromba e tirava um cochilo. O elefante balançava a tromba enquanto Tipe cochilava. Gente, deve ser muito legal sentar na tromba do elefante. Deve ser aconchegante, né? Pra você ver. Essa era a vida de Tipe. Mas Tipe cresceu. E os seus pais tiveram que voltar para Paris.
E aí Tipe olhava pro lado e via prédio, 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 avião, fumaça, carro, moto, gente andando pra lá e pra cá, buzina, semáforo, ai! Tipe fechava os ouvidos, fechava os olhos. E como ela era muito criativa, ela colocava a mente dela lá na selva africana. E ela ficava uns minutinhos lá. Experimenta agora. Fecha os seus ouvidos, fecha os seus olhos e vai para um lugar que você gosta. Pode ser a casa de alguém, pode ser o colo de alguém, pode ser a hora do café da manhã, tipo, você gosta do café da manhã? Fecha os olhos, fecha os ouvidos e imagina o café da manhã. E era o que Tipe fazia. E aí, a paz voltava para o coração de Tipe. Ela morria de saudade dos amigos dela. Afinal de contas, que delícia poder viver com os animais. E aí, então, de vez em quando ela ia lá e dava uma olhadinha para ver como todo mundo tava. Você tá com saudade de alguém? Liga pra pessoa. Ou vai até lá. Manda um WhatsApp. Não fica com saudade, não. Enquanto os seus bichinhos, abraça. Faz carinho. Faz igual a Tipe. Tá bom? Falar nisso, eu acho que eu vou lá abraçar o meu, tá? Ô Júnior! Glória! Ô Tobias! A Tipe é uma história real, mas essa de o sapo ser príncipe, não sei. Carinha na cabeça. A cobra tem dia, não liga não. Será que sapo é? A Tipe beija sapo. Será que sapo é? O elefante é manto. Será que sapo é? Na ceia com calango tem cosquinha não. Será que o sapo é? Será que o sapo é? A Tipe beija sapo. Será que o sapo é um moço tipo ela é? Será que o sapo é um moço? Será, Tipe? Ela é. Mama wele wele sea, Mama wele wele sea, shiri kuntela njelandi, ngati kambongela mwana Mama wele wele sea, Mama wele wele sea, shiri kuntela njelandi, ngati kambongela mwana eyati mama telewo, mama wele wele sea, mama wele wele sea, shiri kuntela njelandi, ngati kambongela mwana eyati mama telewo, mama wele wele sea, mama wele wele sea, shiri kuntela njelandi. E aí, vamos começar? Bom, o projeto Teatro a Bordo, Caixola de Histórias, ele está sendo apresentado aqui no trecho da CCR SP Vias. Essa é a última cidade da SP Vias, né? Já vamos ficar com saudades. Foi uma itinerância aí de 7 cidades que a gente fez pela SP Vias, foi muito bacana. Então, o Teatro a Bordo é apresentado pelo Ministério do Turismo e Instituto CCR no trecho da CCR SP Vias, e uma realização da BERT Produção e Arte, com o apoio da Prefeitura Municipal
de Tatuí. Então agora eu passo a bola para o maestro contar um pouquinho sobre a trajetória dele e as histórias de Tatuí. Queria agradecer a vocês pelo convite, pela abertura desse espaço importante para divulgar o Conservatório de Tatuí. Eu vou me apresentar, eu sou José Antônio Pereira, eu sou professor e maestro do Conservatório de Tatuí desde 1975. Estou com 66 anos. Comecei a ser professor aos 20 anos. Quando eu fui convidado, eu imaginei que eu iria contar a história da música de Tatuí e, evidentemente, a história do Conservatório de Tatuí. Então, o meu foco, eu vou começar por Tatuí, que foi fundado em 1826, Brigadeiro Manuel Rodrigues Jordão, que também fundou Campos de Jordão. Bom, a música surgiu em Tatuí em 1888, com a fundação também da estação ferroviária. A música veio com o trem e veio através de uma instituição chamada Banda Musical, Banda de Música. Naquela época, em cidades de São Paulo, eles desenvolviam também um movimento de bandas muito forte. Então, Tatuí, surgindo com a banda Santa Cruz, estava atualizada na história da cultura. Vejam vocês, a banda Santa Cruz durou mais de 100 anos. O nosso primeiro maestro é o senhor Teodoto de Melo. Quem era Teodoto Melo? Era mestre capela. Mestre capela era uma função de uma determinada pessoa responsável pela toda a parte musical da igreja. Qual que era o nível, além de ser ligado à religião que sempre preservou a educação musical? Ele dava aulas em São Paulo, no final do século. O nosso primeiro maestro tinha esse nível. Um grande industrial tatuiano criou uma fábrica de fiação e tecelagem que exportava tecido para o estrangeiro. Então, naquela época, a fiação de tecelagem em São Martinho, através do Manuel Guedes, criou um cine-teatro. Um cine-teatro daquela época era cinema mudo. Bom, mas então vou lá em 1954. Tatuí já tinha sua orquestra, oriunda da orquestra do cinema mudo. Veja bem, daí um governador chamado Lucas Nogueira criou o projeto de interiorização da cultura. E um deputado Narciso Perion conhecia o trabalho de Tatuí, musical. E quando foi num hotel chamado Hotel Delfiol, para visitar com outros políticos, assistiram à apresentação de uma orquestra quase completa, mas que não existia em outras cidades. Levaram a reivindicação para o governador e o governador assinou: vamos investir nessa cidade que já tem um trabalho, uma história musical. O primeiro diretor da escola, muito importante, conheceu um professor de música em Tatuí. O nome desse senhor era Bimbo Azevedo. Compositor de uma valsa que ganhou o prêmio no Chile e no exterior. Disse: tra, tira, tira, mais ou menos nesse sentido. Porque o Bimbo fez uma coisa como tatuiano e brasileiro. Ele pegou a valsa da seresta, a valsa dos cantadores de seresta, e pegou as valsas vienenses e fez um híbrido de salão vienense com a languidez, não sei se tem lânguido, essa palavra da valsa seresteira. Então, acho que ficou bem claro que Tatuí já
tinha uma história. Muito obrigado, maestro. E agora, Adriana Napoli. O assunto da minha parte de hoje é a mediação de leitura. Eu queria começar contando um pouco da minha história como leitora. Porque acho que sempre que a gente fala de mediação de leitura, eu acho que cada um tem que voltar à sua própria trajetória. Então, a minha mãe me criou sozinha. E, então, ela tinha que trabalhar muito para ela conseguir sustentar a casa, sustentar uma filha. E, em consequência, eu não tinha muito quem lesse para mim, porque ela estava sempre trabalhando. Então, ela estava sempre muito ocupada, fazendo as coisas dela, e não tinha esse tempo. E um dia eu, criança, assim, eu devia ter uns 5, 6 anos, cheguei para ela e falei: mãe, eu sou uma inútil. E daí ela falou: ai, meu Deus do céu, por que, Adriana? Por que você é uma inútil? Eu falei: porque eu quero alguém que leia para mim. E você não tem tempo para ler para mim. Você nunca pode, porque você tem que trabalhar. Fiz aquele dramalhão, né? Daí ela falou: tá bom, então eu vou ensinar você a ler e você lê sozinha. E aí ela pegou uma cartilha bem velha que ela tinha em casa, que chamava Caminho Suave, e começou a me ensinar. A primeira coisa que eu li foi os gibis que tinha em casa. Depois disso, minha mãe também, como tinha que se desdobrar em 1000, né, para cuidar da criança e da casa, ela às vezes ia pagar a conta na lotérica que tinha no shopping. Então, para deixar a criança um pouco mais calma, ela me largava na Saraiva, na livraria Saraiva, que tinha um espaço infantil, e eu ficava ali lendo, enquanto ela ia resolver a vida, ia pagar a conta, eu lia vários livros infantis. Não comprava nenhum, porque minha mãe não tinha dinheiro para comprar, mas eu ficava ali, passava um tempão lendo. Depois de um tempo, na minha casa, a televisão quebrou. Eu tinha uns 12, 13 anos. A televisão quebrou e eu ficava irritada, porque não tinha o que fazer. E minha mãe falou: lê, ué, olha só quanto livro tem aí, sabe? Pega os livros que tem e lê. E aí eu comecei a ler, porque a televisão estava quebrada em casa. Bom, esse primeiro relato que eu dei sobre essa trajetória com a minha mãe, por que eu escolhi falar sobre isso para começar? Porque nesse breve relato a gente tem vários pontos que a minha mãe, intuitivamente, ela teve várias ideias aí para me introduzir no mundo da leitura. Quando eu era pequena, também uma coisa que ela fez para eu começar a escrever e ler, ela pegou uma caixa de chá, colocou na porta do nosso quarto e falou: esse aqui vai ser nosso correio. Então ela me escrevia bilhetinhos, tipo: filha, eu te amo, e colocava lá. E aí eu ia perguntar: ai meu Deus, o que está escrito aqui? Tá escrito filho, eu te amo. Tá. Então ela sabia fazer mamãe, eu já escrevi, copiava dela: mamãe, eu te amo, e colocava lá também. E eu tô contando tudo isso porque essa mulher que nunca fez uma faculdade de pedagogia na vida, ela teve várias sacadas excelentes de como mediar uma leitura. Então percebam só como ela introduziu isso de uma maneira afetiva, né? Olha só, eu aprendi a escrever através de bilhetinhos para minha mãe. E por que é tão importante a gente falar sobre essas coisas, né? Sobre interesse, sobre desejo? Porque muitas vezes no dia a dia, na escola, essas coisas acabam ficando em segundo plano. É interessante também a gente refletir essa palavra, né? O que seria uma mediação? É um convite, né? A gente vai fazer um convite a essa pessoa para ler, a conhecer obras, a conhecer autores. Então é importante a gente conhecer quem são essas pessoas. Vou citar Paulo Freire, inclusive, que ele fala que a leitura de mundo precede a leitura das palavras. Então, conhecer quem são essas pessoas é extremamente importante para apresentar obras e dialogar com essas pessoas, né? A mediação nada mais é que um diálogo, a gente tem que dialogar com essas pessoas, então é preciso conhecer elas. Uma boa noite a todas e todos, nos vemos em breve então. Um beijo. Beijo a todos e até a sexta-feira, dia 23. Boa noite. Até. Tchau. Bons acordes a todos aí, bons acordes.
Boa noite. Até a próxima.